Olá portistas, bem-vindos a mais um Dragão Autêntico, especial de Liga dos Campeões, jogo da segunda jornada, Mónaco 0, Porto 3, golos de Aboubakar 2 e Layún a fechar a contagem, com Dragão 8 e Dragão 27. Dragão 27, não sei o que é que tu achaste, mas eu acho que foi um jogo muito interessante a todos os níveis. Foi um jogo de verdadeiro alto nível de Liga dos Campeões. Porque o Porto acho que percebe que a este nível tem de ganhar outra dimensão e sobretudo ganhar noutra parte do terreno, que é o controle do meio campo. E daí, de facto, o Sérgio Conceição apresentou uma novidade que me deixou algo admirado, a inclusão do Sérgio Oliveira como titular. Eu não estava à espera da sua inclusão, até por ser um jogador que não tinha sequer um minuto de jogo, nem tem estado no banco. É um jogador que aparece. Não tem ritmo competitivo. Nunca esteve lesionado, mas não tem ritmo competitivo. Que é um jogador que eu pessoalmente, e sei que tu também, que apreciamos imenso, porque tem uma grande qualidade de passe e uma grande visão de jogo e um grande remate, sobretudo um remate fora da área muito forte. E de facto o Sérgio Oliveira foi ali um tampão e foi um bocado de pau para toda a colher. Porque ele ia dobrando os colegas quando os colegas falhavam, ia aparecendo nos espaços que estavam um bocadinho por preencher. Foi um jogador ali que tinha uma posição um bocadinho indefinida e foi cobrindo ali tudo o que era para cobrir quando o Porto estava, sobretudo no momento defensivo. Foi um jogo muito dividido. Mas foi um jogo a nível do meio campo. O Porto esteve muito bem no meio campo, não é? Fortalecido no meio campo. O Sérgio Conceição mostrou duas coisas. Deu-nos outra vez um prémio fantástico que nós já não sentíamos isto há anos. De ver jogar o mais Porto... parecido, desculpa já agora interromper, mas o mais parecido que tivemos foi o ano passado quando eliminámos a Roma com uma vitória também por 3-0 fora, mas muito no início. E quando estivemos aqui num Porto Bayern, mas que depois isso já há 3 anos. Ainda no Lopetegui. Bem, mas voltamos a ver aquele Porto europeu, aquele Porto que é capaz de ser grande também na Europa. E o Sérgio Conceição disse uma coisa, vamos mostrar a grandeza deste clube. Sim. E as pessoas parece que não levaram aquilo muito a sério, quer dizer, aquilo foi um dizer por dizer, mas ele... Não, com o Sérgio não há nada a dizer por dizer. Como ninguém, mais do que os jogadores até, ele sentiu que ter perdido em casa 3-1, aquilo tinha que ser ratificado. Ficou atravessado na garganta. Como fica atravessado na garganta os momentos em que o Porto está prestes a sofrer um golo, ele não quer sequer que se sofra um golo, mesmo quando já se está a ganhar por 3-0. E portanto, esta atitude, este sentir o clube como ninguém, e depois mostrou outra coisa, o Sérgio, mostrou que inteligência tática. E saber que estar a um alto nível na Europa não é estar a um alto nível no nosso futebolzinho da treta. Não. E então, ele aí adapta a equipa para isso e prepara-a mentalmente. Porque não é só reforçar mais um jogador ou 2 ou 3 no meio campo ali tudo a tapar e tudo cá atrás. Não. É jogar, ter cabeça limpa para um jogo tão difícil. Era um jogo decisivo na fase de grupos. O Porto com uma segunda derrota comprometia quase tudo, não é? Completamente. E eu até demos por nós a pensar no início do jogo, bem, um empate pode não ser um mau resultado, como já tínhamos dito no outro dia. Claro que para o Porto é sempre um mau resultado, mas também temos que ser conscientes do valor do adversário. Mas eu arrisco-me a dizer que de facto o Sérgio preparou tão bem a equipa que o Porto foi uma equipa de aço. O Porto foi coeso. O ano passado o Porto defendia muito bem, mas este ano foi aquele, neste jogo, aliás, foi aquele saber sofrer a Porto. A equipa toda. Toda a equipa soube sofrer a Porto. Porque o Porto, quando está muito bem e tem estes jogos mais difíceis fora, há uns anos atrás, quando éramos o grande Porto, isto é daqueles jogos que o Porto ganhava, mas a saber sofrer a Porto. É preciso saber sofrer. E a equipa já parecia madura ao nível de saber sofrer esse ponto. E o futebol do Porto quase sempre secou o ataque do Mónaco. O Mónaco até tinha domínio, mas não conseguia oportunidades de golo. Na primeira parte houve ali um ou mas outro na primeira que parte o Porto também esteve muito bem. Foi um jogo mais repartido. Foi mais repartido. Eu diria que até aos primeiros 30 minutos
esteve muito bem um jogador que nós até dissemos, este jogador vai ser o homem do jogo, que foi o Herrera. Muito bem. O Herrera foi brilhante, esteve em todo o lado, distribuía muito bem o jogo, contemporizava, estava discernido mesmo, quer dizer, não estava nada atrapalhão, e às vezes, pronto, ele tem aqueles momentos que comprometem um bocadinho, mas esteve muito bem. Depois o Herrera foi baixando até em termos de resistência física. Sim, eu acho que sim, acho que acusou também esse desgaste físico. Também outra novidade que acabou por ser também interessante foi que o Porto, no fundo, acaba por partir de um 4-3-3, que é também foi uma novidade desta época, de onde o Marega desceu um bocadinho para o lado direito. Já foi o 4-3-3 da segunda parte do Porto Besiktas. Sim, até sofrer, até ao momento, mesmo só no final é que o Sérgio torna a mexer na equipa, salvo erro. Sim, tirando o Danilo. Mas aí até foi o melhor momento do Futebol Clube Porto no jogo, nesse jogo também. Sem dúvida. E eu volto a bater numa tecla que bati no último jogo com o Portimonense. O facto de o Oliver Torres tem saído da equipa, tem perdido espaço. E o Oliver é um jogador excelente, eu adoro o Oliver, mas eu acho que o Porto ganha mais neste momento sem o Oliver, porque é o que eu digo, o Herrera dá outra dimensão, dá outra amplitude física à equipa, dá outra amplitude mesmo a nível de espaço, ganha mais metros, cobre mais terreno, e o Oliver é um jogador muito posicional de toque, e o Porto tem ganho muito com isso, e sobretudo hoje, ainda por cima, ainda mais um reforço do Sérgio Oliveira. Eu destaco um grande passo, por exemplo, que ele lança o Marega, isto já na segunda parte, quer dizer, é um jogador que é capaz, com o pé esquerdo, que é capaz disto também. E o Sérgio soube posicionar muito bem o meio campo do Porto, o Danilo como trinco, naturalmente, depois o Sérgio um bocadinho à esquerda, mas mais recuado, quase sempre mais recuado, embora também um todo terreno, e o Herrera mais box to box e a ligar de facto aos jogadores da frente. Sim, eu de facto destaco também, mesmo ainda na primeira parte e depois na segunda, sem dúvidas, o trio da frente, o Marega, o Aboubakar e o Brahimi, fizeram um jogo extraordinário, mesmo porque o Marega sempre a combinar muito bem com o Ricardo, quer dizer, aquele é um jogador que eu acho que já começa a merecer uma estátua a esta altura da época. E o Brahimi, quando abre o livro, portanto ele roda, ele segura a bola, fez ali um ou dois passos um bocado perigosos na primeira parte, que podiam ter custado o golo ao Porto, mas ele combinou muito bem com o Alex Telles, os laterais do Porto também muito competentes, os centrais não perdiam uma bola, quer dizer, é difícil destacar um jogador, um dragão neste jogo. Na defesa também o Filipe notável, embora o Marcano também, quer dizer... O Aboubakar, o goleador letal, não é? O goleador letal, e o Marega é um jogador que ele neste momento é quase o imprescindível na equipa, é inacreditável. Porque ele de facto, ele carrega a equipa, ele está sempre a causar moça na defesa adversária. E pronto, há um momento do 2-0 que nós temos que realçar, não é? Sim, mas já agora, antes diz mesmo aos golos propriamente ditos, eu gostava de destacar que o Porto entra na segunda parte melhor. O Porto marca o golo na primeira parte um bocadinho na toada do contra-ataque. E depois o Mónaco está ali a carregar um bocadinho e eu mas até disse... Mas que bem que entrou o Porto na segunda. É isso que eu queria dizer. Que o Porto acaba a primeira parte um bocadinho em aflição, que eu dei por mim, isto que acabe depressa, porque o Porto precisa do intervalo. E na segunda parte o Porto entra com outra personalidade, e muito bem, ia mandar mais um jogo, troca de bola, novamente jogo interior, jogo a toda a largura, quer dizer, um carrossel de movimentações, uma coisa impressionante. E também em progressão, sempre muito bem, indiscutivelmente. De facto. E há de facto o segundo gol, que é um gol notável. O Brahimi sai de uma posição... Começa pelo Herrera a cortar uma bola. Depois o Brahimi a descongestionar o jogo de uma zona que era perigosa, não é? E sai-se muito bem até com um drible, e depois um passe notável ao Marega. A 30 metros. A 30 metros. E o Marega depois numa assistência excepcional. Incrível. O Marega dá 2 toques na bola. Fuzilar, claro. Isso foi incrível porque o Marega tinha que fazer aquilo. Ele dá 2 toques na bola. Ele dá um toque para pôr a bola à frente e dá o toque
perfeito para a assistência. E era o jogador que merecia indiscutivelmente um golo neste jogo. Merecia. Porque quando aquele lance em que o Sérgio lhe passa a bola e que ele, apertado por dois jogadores, consegue mesmo assim ganhar, ganha posição, mas depois já quase que não tem espaço para rematar e remata a figura. Sem dúvida. E depois no terceiro golo, mesmo aí merecia. No terceiro golo também merecia, mas pronto, depois foi ele que fez a assistência. Ainda conseguiu fazer essa assistência. Já agora uma nota que eu também não posso dizer que não posso deixar passar porque não concordei e mesmo ainda passando o jogo não concordo. Foi com as substituições após o segundo golo. Eu recordo que o Porto de facto aí introduziu o Lyon e o Corona, retirando o Aboubakar e o Brahimi, que estavam a ser também, como eu disse, a par do Marega, os três melhores em campo, se quisermos assim dizer. O Aboubakar acaba por ser o jogador mais valioso porque marcou os dois golos, não é? Mas aí eu recordo que no minuto a seguir o Falcão, o nosso ex-avançado, manda uma bola atrás. Se o Mónaco tinha marcado aí, estávamos no minuto 71. E o Porto tinha perdido as soluções da frente. E o Porto ia retrair todo. Até porque o Corona também não entrou assim muito bem. Mas sim, estou de acordo. Embora eu também perceba um bocadinho o que passou pela cabeça do Sérgio. O Sérgio diz, este jogo já tem que ser nosso. Este jogo... E eu agora já nem me contento com o empate. Isto tem que ser a vitória mesmo. Mas embora fosse sempre essa a sua ambição. Acho que foi um sinal de... Mesmo para a equipa de recuar. Quer dizer, agora a gente tem que defender. Eu passei 15 minutos a dizer para o Porto trocar a bola. O Porto pegava na bola e despachava. E depois um jogador que por vezes é crucial e é ali o polvo do meio campo, que é o Danilo, está em baixo. Muito em baixo de fora. Muito em baixo. Falhou muitos passos, comprometeu muito e o Sérgio aí também percebeu muito bem e meteu o Diego Reis. Muito bem, entrou muito bem. Entrou muito bem e o Porto aí começou precisamente naquele momento a jogar também, não foi necessariamente só pela entrada do Reis, mas começou a trocar a bola e portanto com o Mónaco já desorientado, já sem soluções. Não é? O que eu defendo, pelo menos na forma como eu vejo o jogo, é depois do 2-0 o Porto tinha que congelar o jogo. Sim, Por exemplo, eu recordo que o meio campo estavam todos amarelados, o Danilo, o Herrera e o Sérgio Oliveira tinham os três amarelos. Quer dizer, e ele não tira nenhum daqueles jogadores e aquilo acabou por ser tudo, ok, vamos fechar aqui atrás e esperar, pronto, e defender muito bem, que o Porto estava a defender, mas acho que o Porto pedia algo mais, e isso aconteceu precisamente o terceiro gol, porque o Porto finalmente começou a trocar a bola, quer dizer, foi ali a única parte. Acho que o Sérgio Conceição também ficou um bocadinho com medo a mais, quer dizer, sim. Acho que não se justificava tirar os dois jogadores. Também já não me recordo muito bem o que é que o Porto tinha no banco, não sei se por exemplo a entrada de um Otávio não me pudesse ser interessante, mas pronto, mas também se pode dizer que foi um jogo que correu tudo bem ao Porto, correu de feição, porque o Mónaco podia ter marcado primeiro na primeira parte, quer dizer, e a sorte um bocadinho que nos faltou aqui no jogo com o Besiktas, com a bola ao posto do Oliver, por exemplo, tivemos aqui com a bola ao posto do Falcão, não é? Exatamente. Mas foi uma grande vitória. Uma grande vitória e uma vitória muito, muito moralizadora. Sem dúvida. Acho que o Sérgio consegue até contrariar alguma descrença até dos jogadores. Eu vi isso no final do jogo do Porto Besiktas. De alguma maneira, até pelo discurso dos jogadores do Porto, dava a ideia que, bem, isto, a Taça dos Campeões está já arrumadinha. Pronto, de alguma maneira eles não podiam dizer isto, mas via-se que no seu discurso havia um bocadinho já essa... E já agora... E até dos adeptos, convenhamos. Exatamente. Até dos adeptos. Eu recordo que, por exemplo, nós só estávamos um bocadinho... se calhar a Liga dos Campeões uma pessoa vai dizer adeus, mas há ali um portista que é um portista a sério. E que de facto é preciso mesmo isto, esta sacudidela, porque senão, sermos só fortes em Portugal não chega. Não chega, porque em Portugal os fracos ganham à custa de nós sabemos do quê. E, portanto, não chega só a ser forte em Portugal, tem que ser ainda mais forte, que é para aqui ser arrasador. E, portanto, ser mais forte, ser arrasador aqui, tem que ser forte também na Europa. Eu acho que o Porto, de facto, enche o peito, quer dizer, de uma forma, só pode ganhar com isto. Quer dizer, isto é uma semana importantíssima, porque o Porto tem agora uma deslocação ao Alvalade, quer dizer, vai com a motivação a top. Vai isolado na frente, vai com essa confiança. Mais um jogo sem sofrer golos, que tantos jornalistas puseram isso em causa,
orgulhosa porque achava o Porto não sofre gols neste campeonato, Neste sozinho, campeonato, nas agora, Champions vai sim. levar aos 13 de cada vez e viu-se que não foi assim. E o Sérgio Conceição também se chateou com essas perguntas. Mas eu estou farto que batam nessa tecla porque o Porto é a equipa que menos gols sofre e tudo. Mas de facto essas respostas dão-se em campo. E hoje o Porto foi o Porto. Foi o nosso Futebol Clube do Porto que a gente conhece e que Aconteça gosta. o que acontecer, não tenho dúvidas que temos realmente um treinador. Eu acho que já não engana e mesmo que isto possa eventualmente ainda correr mal, esperemos que não. E como ele disse muito bem no Mas início temos da época, treinador. isto não é só com ao berro. É muito mais do que isso. Muito mais. E hoje provou, dando uma chapada tática, se calhar, a todos nós, adversários, portistas, que o Sérgio Conceição hoje ganhou taticamente um dos melhores treinadores também do mundo, taticamente, que é o Leonardo Jardim, não é? Que trabalha muito bem as suas equipes, tem 4 anos de trabalho no Mónaco, atenção. E também a equipa do Porto mostrou uma serenidade impressionante. Foi, porque foi daço. Uma equipa que se está a fazer, que se está a construir, que vem de épocas de desmotivação, de épocas de quebra, de tristeza, estar assim a este nível com esta confiança e com esta serenidade no jogo. Acho isso muito relevante mesmo. Incrível. Eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Damos hoje por aqui terminado. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar connosco, façam estrelas no iTunes, subscrevam o canal do YouTube se ainda não fizeram, se nos ouvem por lá. Deixem os vossos gostos e comentários. E grande Porto, estamos super felizes. Vamos hoje para casa, entre aspas, muito mais contentes, porque foi uma grande noite europeia. E de facto, quem puder, que vá mesmo ao Alvalade, porque a equipa merece. Acho que os bilhetes já voaram. Vai ser mais um mar azul, como hoje foi no Mónaco, já agora a última nota. E até soubia só a claque do Porto. Claro que eles não têm uns adeptos propriamente efusivos, mas foi uma enchente mesmo assim de portistas. Portanto, está a nação portista toda de parabéns. Portanto, até à próxima análise. Até lá.